Bom, pessoal, bem-vindos à nossa revisão reta final. Vamos agora para uma aula da Lei Complementar número 21 de 2022, de 10 de agosto de 2022. Vamos lá. Cria a Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, Goiás, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro da administração municipal, fixa carga horária e dá outras providências. Vamos lá. Artigo 1. Fica criada a Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, Goiás, GCM, que tem por finalidade promover a proteção da população, bens, serviços e instalações públicas municipais, o apoio à administração municipal no exercício do seu poder de polícia administrativa e execução das políticas e diretrizes relacionadas à segurança pública, preventiva e comunitária, nos limites das competências legais do município. Aqui no artigo 1, a gente já tem a seguinte forma. Veja que ele reafirma o que está previsto na Constituição Federal em seu artigo 144, parágrafo 8º, e também o que está no dispositivo legal da Lei 13.022 de 2014, que é o seguinte. Fica criada a Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, que tem por finalidade promover a proteção da população, bens, serviços e instalações públicas municipais. Vejam a diferença aqui, que ele fala da população. Na Lei 13.022 e na Constituição Federal, no seu artigo 144, parágrafo 8º, não traz a proteção da população, apenas bens, serviços e instalações públicas municipais, ou seja, apenas três. Aqui ele traz população. Então fique atento. Caso venha perguntando, conforme a Lei 021 de 2022, que é a Lei de Criação da Guarda Civil, falando sobre população, estará correto. Caso venha conforme a Lei 13.022, estará incorreto. Vamos lá. Veja que traz o artigo 1 da Lei Complementar número 22 fala da sua finalidade, a proteção da população, os bens, serviços e instalações públicas municipais. Veja também que a lei também preceitua no primeiro artigo o poder de polícia administrativa. Vamos lá. Fica criados os quadros de servidores efetivos, seu parágrafo 1º, com carreira funcional do município de São Luís de Montes Belos, Goiás, e os cargos abaixo discriminados. Denominação do cargo Guarda Civil classe inicial. Então, a denominação do cargo é Guarda Civil classe inicial. Eu deixo claro isso nos simulados, né? Já para entrar na sua cabeça, caso venha uma questão boba de prova, não tem como errar. Atribuições inerentes ao cargo: executar policiamento administrativo, ostensivo, preventivo, uniformizado e aparelhado na proteção da população, bens, serviços e instalações do município. Veja que novamente ele traz na proteção da população. A sua banca provavelmente vai explorar isso aqui. Vamos lá. No finalzinho aqui, ele fala em colaborar com os deveres, com os diversos órgãos públicos nas atividades que lhe dizem respeito a apoiar e orientar no controle de trânsito municipal e de pedestres e veículos na área de suas atribuições, ou, quando necessário, colaborar na prevenção e combate a incêndios e no suporte básico da vida, quando necessário, efetuar a segurança de dignatários, quando necessário, sempre quando necessário. Requisitos do cargo: ensino superior em qualquer área de formação, desde que devidamente reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação. Ou seja, requisito para ser guarda civil em São Luís de Montes Belos é ensino superior, em qualquer área, ou seja, vale aquele sequencial lá. Mas aqui há uma diferença, porque na Lei 13.022 exige apenas o ensino médio completo. No entanto, lá no parágrafo único lá dos requisitos da Guarda Civil, eles dizem que a lei municipal pode criar outros requisitos. E aqui, em São Luís de Montes Belos, criou requisitos de ensino superior completo em qualquer área de formação. Então pode ser explorado aí pelo seu examinador também. Lembre que o requisito para ser o cargo Guarda Civil classe inicial, ensino superior, já vem preceituado aqui, né? Bisurado. Parágrafo 2. Para a consecução de suas finalidades, a Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, GCM, poderá firmar parcerias e convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra modalidade estabelecida em lei, com órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, mediante autorização expressa do chefe do Poder Executivo. Observe que fala em nacionais e estrangeiras também, pode ser alvo de questão, falando que é apenas nacionais. Artigo 2. A Guarda Civil de São Luís de Montes Belos, Goiás, instituição de caráter civil, uniformizada e armada, conforme previsto no artigo 16 da Lei Federal 13.022 de 2014, combinada com o artigo 6º da Lei Federal 10.826 de 2003, com redação dada pela Lei Federal 10.867 de 2004, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União e do Estado competindo especificamente. Que no artigo 2, ele apenas reafirma que está previsto também na Lei 13.022, que a Guarda Civil é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada. Isso é muito explorado pelas bancas, dizendo que as guardas civil poderá ter denominações
idênticas às das Forças Armadas ou dos militares, o que não está correto. Aqui o artigo 2 deixa claro isso, que é apenas de caráter civil, uniformizado e armado. Também veja que aqui no artigo 2 já preceitua que a Guarda de São Luís de Matos Belo vai ser armada, conforme previsão legal da Lei 13.022 no artigo 16 e legal do artigo 6º da Lei Federal 2.826, que já foi meio que considerado inconstitucional, né? Basear o porte de arma em critérios apenas populacionais, mas vamos adiante. Observe que o artigo 2 diz que a Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada. Em todo momento, a lei deixa claro que a GCM de São Luís de Montes Belos é uma instituição de caráter civil e não militar, como vai trazer o examinador. Bisu, o artigo 2 da Lei Complementar 2222 ainda nos diz a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União dos Estados. O seu examinador vai dizer que ressalvadas as competências do município, o que torna a questão errada. Vamos lá. Inciso 1. Aqui estamos falando das competências específicas. Então vamos lá. Inciso 1. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, seja por meio eletrônico ou físico. Aqui está uma diferença do inciso 1 desta lei para a Lei 13.022, que pode ser explorado pela banca, seja por meio eletrônico ou físico. Se falar seja por meio eletrônico ou físico, estamos falando da Lei de Criação da Guarda Civil de São Luís. Se falar apenas zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, estamos falando da Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Inciso 2. Prevenir, inibir, como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Aqui está de forma igual, idêntica, o que está no dispositivo legal da Lei 13.022. Inciso 3. Atuar preventivamente e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Também está de forma idêntica à Lei 13.022. Inciso 4. Exercer com exclusividades as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias logradoras municipais nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, outras leis atualizadas, portarias e atualizações da nova Lei de Trânsito previstas e estipuladas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ou de forma concorrente mediante convênio com órgãos de trânsito federal ou estadual. Observe aqui que eu, ao perceber aqui, eu peguei e já grifei aqui de cor diferente, né, de um verde água, que é a diferença que tem nesse inciso para o inciso lá da Lei 13.022, que fala da mesma competência de trânsito que são conferidas. Só que aqui na Lei de Criação eles falam em exercer com exclusividade as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias logradoras municipais nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Observe que também fala outras leis atualizadas, portarias e atualizações de nova lei de trânsito previstas e estipuladas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. O seu examinador pode vir trazendo esse inciso correto e dizer que portarias não está previsto, ou omitir, ou inventar alguma coisa nesse sentido aqui, para tornar a questão incorreta, ou para você cair no pega aqui. Então a diferença desse inciso para o inciso da Lei 13.022 é apenas exercer com exclusividades. Com exclusividade. Lá na Lei 13.022 não fala em exercer com exclusividade, até porque outras instituições exercem as competências de trânsito. Vamos lá, inciso 5. Proteger o patrimônio ecológico, cultural, histórico, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas, preventivas e ou fiscalizatórias. Observe que na Lei 13.022 não tem ou fiscalizatórias, ou seja, até aqui está idêntico, mas há uma diferença aqui. Inciso 6. Auxiliar socorros públicos e salvamentos e colaborar com a defesa civil do município em suas atividades. Vou fazer uma pausa para beber uma água aqui. Vamos lá. Inciso 7. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança pública do município. Veja que é um inciso que não está previsto lá na Lei 13.022. Inciso 8. Estabelecer parceria com órgãos estaduais da União dos municípios vizinhos por meio de celebração de convênios e consórcios com vistas ao desenvolvimento das ações de segurança pública integradas. Inciso 9. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município. Inciso 10. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa visando a contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal.
Inciso 11. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestados direta e imediatamente quando deparar com elas. Inciso 12. Encaminhar o delegado de polícia diante flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível, sempre que necessário. Aqui está idêntico à Lei 3.022. Inciso 14. Desenvolver ações de prevenção de violência isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos de própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Inciso 15. Atuar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades dignatárias do município. Inciso 16. Atuar no policiamento escolar municipal, zelando pelo entorno, participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Inciso 17. Fiscalizar o comércio ambulante nas vias dos operadores públicos. Não tem na Lei 3.022, então pode ser alvo de prova. Inciso 18. Atuar na proteção de pessoas em situação de risco, encaminhando e apoiando as ações sociais em conformidade com os programas de ações integradas. Observe que são 18 competências, 18 incisos. Vamos falar sobre os que mais tem chance de cair na sua prova aqui. Acredito que o primeiro aqui, zelar pelos os bens e equipamentos prédios públicos do município, seja por meio eletrônico ou físico. Inciso 4. Exercer com exclusividade as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias logradores municipais nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, outras leis atualizadas, portarias e atualizações de nova lei de trânsito previstas estipuladas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ou de forma concorrente mediante convênio com o órgão de trânsito federal ou estadual. O inciso 5º aqui, proteger o patrimônio ecológico, cultural, histórico, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas, preventivas ou fiscalizatórias. Inciso 6º, auxiliar socorros públicos, salvamentos e colaborar com a defesa civil do município em suas atividades. Inciso 12. Encaminhar o delegado de polícia diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre necessário. Aqui é idêntico à Lei 3.022. O inciso 15, atuar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários do município. E o inciso 16. O inciso 16, na minha opinião, é o que mais tem chance de cair na sua prova. Por quê? Porque tem da temática o seguinte, a GCM está em foco a respeito da segurança escolar, por conta dos ataques que têm acontecido muito aí nas escolas aí e falta segurança, E aqui fala como a competência específica aqui da Guarda Municipal, atribuição da Guarda Municipal, Guarda Civil na verdade, de São Luís de Montes Belos, atuar no policiamento escolar municipal, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma com a implantação de cultura de paz na comunidade local. Aqui, ou ele vai trazer o texto legal, ou ele vai colocar uma pegadinha aqui, em vez de ser ensino municipal, vai ser ensino estadual, alguma forma para você estar errando a questão. Na minha opinião, essas são as competências que tem mais chance de cair, mas eu acredito, pode cair outros também. Então, o certo é você decorar, memorizar, gravar essas competências, essas atribuições aí da Guarda Civil de São Luís de Montes Belos. E observe também as diferenças que tem daqui para a Lei 3.022, que pode ser explorado pela sua prova para tornar uma questão mais difícil para os candidatos estarem errando. Observe que está grifadinho, que está diferente. Eu falei aqui, então não tem como você estar errando a sua prova aí. Faça anotação, se for necessário. Vamos lá. Este artigo confunde-se muito com o artigo 5º da Competência da Lei Federal nº 13.022 de 2014, por ser bastante parecida. Com o artigo 2 da Lei Complementar 21 de 2022, ambas têm 18 incisos, porém algumas divergências neles. As partes grifadas de amarelo são as partes que estão igual na Lei 13.022, a que estão de verde de água são pequenas divergências entre um inciso e o outro. Leia e releia as duas leis para não cair nas pegadinhas de prova. Bisu. Para identificar as competências da Guarda Municipal, em seus incisos basta que você identifique que todas elas começam com um verbo infinitivo. Veja exemplos: zelar, prevenir, inibir, contribuir, auxiliar, atuar, desenvolver, contribuir. Note que todos começam com um verbo infinitivo. Não sou professor de língua portuguesa, mas vamos adentrar rapidamente na matéria. Para quem não sabe distinguir um verbo infinitivo, são os verbos no infinitivo são os verbos terminados em ar, er ou ir. Aqui está falando do bisuzinho, para identificar se é uma competência ou não. Que o examinador pode trazer algo nada a ver lá, mas a partir do primeiro verbo aqui, se não tiver o verbo infinitivo, já não é competência específica da Guarda Civil de São Luís de Montes Belos.
seguindo aqui na lei, parágrafo 1º. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, Estado e com outros municípios limítrofes. Parágrafo 2. As competências definidas neste artigo são extensivas aos servidores de carreira dos cargos da Guarda Civil Municipal. Artigo 3. São princípios mínimos de atuação da Guarda Civil Municipal. Inciso 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Inciso 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Inciso 3. Patrulhamento preventivo permanente no território do município. Inciso 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. Inciso 5. Uso progressivo da força. Aqui está idêntico, né, ao que está na Lei 13.022, então provavelmente você já memorizou bastante, então não tem como errar. O tema que mais cai na Lei 13.022 é sobre princípios e depois sobre as competências. Então, nesta lei é um tema forte também que vai estar na sua prova. Aqui ele vai falar, exemplo, em vez de ser o uso progressivo da força, vai falar uso regressivo da força ou alguma coisa que não esteja conforme a lei aqui, que é o uso progressivo da força. Leia pausadamente, você não vai errar essa questão em prova. Compromisso com a evolução social da comunidade, pode pôr compromisso com a evolução parcial, tornando o item errado. Patrulhamento preventivo, ele coloca patrulhamento ostensivo, tornando o item incorreto. Preservação da vida das financeiras, que dificilmente vai ter um pega. Aqui pode ter pega também. Vamos lá. Tem um bizuzinho aqui. O mnemônico 3p.com. 3P, proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e das liberdades públicas. 3P, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. 3P, patrulhamento preventivo permanente no território do município. Ou seja, os três primeiros incisos e os três primeiros princípios começam com P. Proteção dos direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo. Depois vem o U, né, uso progressivo da força, depois o .com, que é o compromisso com a evolução social da comunidade. Então vamos lá. Só seguir o 3p.com, que é os três primeiros princípios, começa com P, depois vem o com, né? Vamos lá. Artigo 4. São diretrizes de atuação da Guarda Civil Municipal de São João de Belas, Goiás, EGCM, inciso 1. Desenvolver mecanismos de participação da comunidade na proteção do patrimônio público e na preservação da violência urbana. Inciso 2. Promover a integração e coordenação de ações de segurança dos órgãos, bens e próprios públicos municipais, serviços e demais áreas de competência do município, com utilização racional dos recursos públicos disponíveis. Inciso 3. Atuar em colaboração com órgãos estaduais e federais no desenvolvimento e provimento da segurança pública do município, visando prevenir ou cessar atividades que violarem as normas de saúde, higiene, segurança pública, funcionalidade, moralidade e quaisquer outros interesses do município. Inciso 4. Cooperar com outras esferas do governo, compartilhando institucionalmente informações relevantes à segurança urbana e patrimonial, inclusive com a integração das comunicações. Inciso 5. Desenvolver serviços de denúncia a respeito dos atos de vandalismo ou criminais praticados contra os equipamentos públicos municipais, meio ambiente ou ilícitos penais. Aqui é um inciso com bastante chance de estar na sua prova, porque tem uma temática de desenvolver o serviço de denúncia a respeito dos atos de vandalismo ou criminais praticados contra os equipamentos públicos municipais, meio ambiente ou ilícitos penais. Inciso 6. Integrar e desenvolver ações de defesa civil no âmbito do município. Inciso 7. Acionar órgãos de segurança pública estaduais e federais nos casos que excedam a sua competência específica, ou seja, quando exceder a sua competência, vai acionar os órgãos estaduais e federais. Inciso 8. Atuar no policiamento preventivo da cidade, inibindo a criminalidade. Também é um inciso que tem temática e pode estar vindo aí na sua prova, que é atuar no policiamento preventivo da cidade, inibindo a criminalidade. São apenas 8 incisos, dá para ler e reler bastante vezes para não errar na prova. Artigo 5. Integra a estrutura organizacional básica da Guarda Civil Municipal de São João de Belas os seguintes cargos. Primeiro vem o comandante, segundo, subcomandante, terceiro, diretor operacional de programas, projetos e fiscalizações, quarto, diretor administrativo e financeiro, quinto, diretor-geral da GCM, sexto, ouvidor da GCM, sétimo, coordenador de centro de formação, ensino, estudos e capacitação da Guarda Civil Municipal, oitavo, corregedor da GCM. Ou seja, o primeiro é o comandante, o último corregedor. Tenta fazer uma ordem no seu material para estar memorizando essa ordem. Pode ser autoquestão, geralmente vem cobrando 3 ou 4 itens desse, quando vem em prova, também é bastante comum estar em prova. Parágrafo único. A Guarda Civil Municipal de São João de Belas, Goiás é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, de acordo com a Lei Federal 13.022/2014,
Bizu, se o examinador vai trocar com o chefe do Poder Legislativo que tornar a questão incorreta. Não cai nessa pegadinha boba. A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal na figura do prefeito. Capítulo 2 dos órgãos autônomos. Artigo 6º. Ficam criadas a Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal, uma unidade autônoma independente e permanente no exercício de sua competência, que realizará a apuração de infrações disciplinares mediante processo administrativo disciplinar específico a ser conduzido por comissão especial determinada pelo Corregedor-Geral nos termos legais e a apreciar representações relativas aos servidores da Guarda Civil Municipal, procedendo inclusive investigações sobre a conduta ética, social e funcional. Então, o artigo 6º fala sobre a Corregedoria. Observe que a Corregedoria da Guarda Municipal é uma unidade autônoma, independente e permanente, ou seja, ela tem autonomia, independência e permanente. Observe também que ela vai apurar infrações disciplinares mediante processo administrativo disciplinar específico, que é o famoso PAD aí. O que deve se guardar aqui da Corregedoria, que é uma unidade autônoma, independente, né? Seu examinador vai colocar que ela é dependente, tornando o item incorreto, vai colocar que ela não tem autonomia, vai colocar que é um órgão temporário. Então vamos lá. Parágrafo único. Será publicada pelo chefe executivo municipal no prazo de 90 dias, quando a promulgação desta lei, as diretrizes relativas à competência da Corregedoria Geral da GCM. Artigo 7º. Fica criado o serviço de ouvidoria, que receberá as denúncias e reclamações relativas aos atos praticados por servidores da Guarda Civil Municipal e procederá à fiscalização e auditoria preliminar ou sindicâncias e manterá o serviço de disque denúncia nos termos desta lei. Tem temática aqui com as diretrizes, ó. Aqui fala sobre manter o serviço de disque denúncia nos termos desta lei, assim como é uma diretriz criar o disque denúncia da Guarda Civil aqui de São Luís de Montes Belos. Observe também que fica criado o serviço de ouvidoria, que receberá denúncias, ou seja, a ouvidoria recebe denúncias, enquanto a Corregedoria apura as infrações, reclamações relativas aos atos praticados por servidores da Guarda Civil Municipal, ou seja, a ouvidoria ela vai receber reclamações de pessoas externas, né, sobre os serviços, sobre os servidores da Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos. E procederá à fiscalização, auditoria preliminar e sindicâncias. Então, a ouvidoria que fará as sindicâncias aí, manterá os serviços nos termos da lei. Parágrafo 1. Será publicado pelo chefe do Executivo Municipal no prazo de 90 dias, a contar da publicação desta lei, diretrizes relativas à competência da Ouvidoria Geral da GCM. Parágrafo único. A ouvidoria será um órgão autônomo, independente e permanente. Aqui temos uma coisa que é em comum com a Corregedoria, né? A Corregedoria é um órgão autônomo, é independente e permanente. Se o examinador vai colocar que uma ou outra não é autônoma ou que ela é dependente, tirando aqui o prefixo in, deixando apenas dependente, ou dizer que ela é temporária, tornando o item incorreto. Vamos lá, bizu. O artigo 6º trata da Corregedoria e o artigo 7 diz respeito à ouvidoria. Tem alta incidência em prova, costumam trocar um pelo outro, diz que é interno ou externo, tornando a alternativa errada. Para isso, vamos sanar qualquer dúvida agora. Controle interno, Corregedoria. Controle interno, CO. Vamos utilizar as duas letras aí para formar o CO. Quando falarmos CO, estamos falando de Corregedoria, controle interno. Controle externo ou ouvidoria, controle externo é ou. Quando falar em ou, estamos falando de ouvidoria. Basta lembrar das letras iniciais chaves. Co será controle interno, Corregedoria, enquanto ou será controle externo, ouvidoria. Veja que ambas são independentes e autônomas. Artigo 8º. Ficam criados os cargos de natureza especial em comissão de direção e assessoramento integrantes desta lei. Parágrafo 1. O titular da Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, Goiás, será o comandante da Corporação da Guarda Civil Municipal e subcomandante será o chefe de gabinete do comandante. Parágrafo 2. O comandante da Guarda Civil Municipal será remunerado na forma de subsídio no valor previsto no anexo desta lei. Parágrafo 3º. Os demais cargos de direção e assessoramento da GCM deverão ser provistos por profissionais de carreira da Guarda Civil. Parágrafo único. Nos primeiros 4 anos, os cargos de direção e assessoramento poderão ser provistos por servidores da própria administração municipal com qualificação na área de segurança pública, que é um tema bastante cobrado também em prova. Nos primeiros 4 anos de funcionamento da Guarda Civil, onde não tem Guarda Civil, no caso aí de São Luís de Montes Belos, será a primeira GCM, né? Primeiro concurso da GCM, provavelmente, com certeza, será exercido por uma pessoa estranha aos aprovados aí no concurso. Não será uma pessoa concursada como Guarda Civil Municipal, de cargo efetivo, que atuará no comando da GCM São Luís de Montes Belos. Então, nos primeiros 4 anos, a lei permite, né, que
os cargos de direção e assessoramento poderão ser providos por servidores da própria administração municipal, desde que com qualificação na área de segurança pública. Também pode ser algo de prova dizendo que a qualificação será em outra área, veja que tem que ser na área de segurança pública, ou trocar aqui o prazo, dizer que é 6 anos, 1 ano, 2 anos. Então, fique atento a essas pegadinhas que podem estar na sua prova aí. Aqui está em conformidade com a Lei 3.022 também, que está idêntico aí à Lei 3.022 praticamente. Parágrafo 4. A ouvidoria da Guarda Civil Municipal será dirigida por um servidor de carreira de idoneidade moral, conduta ilibada, com qualificação na área de segurança pública e afins, sendo nomeado por um mandato de 2 anos, permitido uma única recondução por igual período. Então, o ouvidor será um guarda civil municipal. Então, ela será dirigida, na verdade, a ouvidoria por um guarda civil municipal de carreira, ou seja, tem que ser concursado para ser ouvidor, de idoneidade moral, conduta ilibada e com qualificação na área de segurança pública, ou seja, tem que ter qualificação na área de segurança pública. Ele será nomeado para um mandato de 2 anos e permitido uma única recondução, ou seja, ele pode ter mais uma recondução no cargo aí por mais 2 anos, que é por igual período, né? Parágrafo 5º. O cargo de Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal será exercido por um profissional de bacharel em Direito, ou seja, já o corregedor, o CO, na verdade, que a gente fala o CO, que é o corregedor, ele será exercido por um profissional bacharel em Direito. Observe que não fala se é profissionalmente ou facultativo, aqui fala que será exercido por um profissional bacharel em Direito, então eu entendo que é uma obrigação que seja bacharel em Direito para ser corregedor aí, corregedor geral. Parágrafo 6º. A nomeação para o cargo de corregedor geral da Guarda Civil Municipal será por um período de 2 anos, permitido uma única recondução por igual período. Então, tanto a corregedoria quanto a ouvidoria será um mandato de 2 anos, permitido uma única recondução por igual período, mais 2 anos, podendo ficar até 4 anos aí, então, como corregedor e ouvidor. A diferença é que o ouvidor é recomendável que ele seja, precisa ter qualificação, na verdade, na área de segurança pública, aqui fala, né, o parágrafo 4º, e afins, e já o corregedor tem que ser um profissional bacharel em Direito. Requisitos para o cargo de corregedor e ouvidor. Requisitos para o cargo de ouvidor: ser servidor de carreira, efetivo concursado, ter idoneidade moral. 3. Conduta ilibada. 4. Qualificação na área de segurança pública. Requisitos para o cargo de corregedor: 1. Bacharel em Direito. 2. Período de 2 anos nos cargos, admitindo a única recondução por igual período. Artigo 9. O chefe do Poder Executivo regulamentará as competências específicas das unidades integrantes da estrutura organizacional da Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, Goiás, definirá as subordinidades e respectivas gratificações e funções de confiança de chefe através de regimento interno, a ser aprovados por decreto no prazo de 90 dias da data de aplicação desta lei. Parágrafo único. O chefe do Poder Executivo regulamentar no prazo de 90 dias da data de aplicação desta lei o Código de Ética de Corporação, regulamento de uniformes, insígnias e distintivos dos integrantes da corporação. Capítulo 3. Da Guarda Civil Municipal. Artigo 10. A Guarda Civil Municipal é uma corporação fundamentada na hierarquia e na disciplina uniformizada e armada conforme a Lei Federal 13.022 de 2014, desde que preenche os requisitos estabelecidos na Lei Federal 10.826 de 2003, com treinamento e formação específica de caráter civil, deverá ser estruturada em carreira única estabelecida em lei. Observe que o artigo 10º, ele fala aqui a respeito do porte de arma, né? Que a Guarda Civil Municipal é uma corporação fundamentada na hierarquia da disciplina, uniformizada e armada. Então ele prevê que a Guarda Civil de São Luís de Montes Belos será uma guarda armada, conforme a Lei 13.022 e a Lei 10.826. No entanto, não é um porte automático aqui. Entrou, tem um porte. Vai precisar preencher alguns requisitos, como curso, ter a sua corregedoria para ter porte de arma, entre outros, um treinamento ali. Algumas guardas conseguem, após o curso, já ter, né, se é armada, algumas levam algum tempo. Acredito que a adição de Montes Belos já vai ser armada depois do curso. Parágrafo 1. É competência geral da Guarda Civil Municipal a proteção da população, bens, serviços, logradores públicos municipais e instalações do município. Ou seja, é competência geral. A competência geral aqui é a mesma lá da 13.022. Não é a mesma, porque aqui fala da proteção da população, né? É a competência geral da Guarda Civil Municipal da proteção da população, bens, serviços, logradores públicos municipais e instalações do município. Então pode vir na sua prova aí cobrando a diferença entre a competência geral da Lei número 021/2022, que é a lei complementar que cria a Guarda Civil de São Luís de Montes Belos, e da Lei 13.022/2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Civil,
cobrando a diferença aqui, que é a proteção da população. Lá na Lei 13.022 não tem essa proteção da população, apenas bens, serviços, logradores públicos municipais e instalações do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem de uso comum, tais como ruas, praças, estradas e avenidas especiais e os dominiais. Visu, para esse parágrafo único, separei um mnemônico DEC, que é dominiais, especial e comum, ruas, praças, estradas e avenidas. Artigo 11. Os integrantes da Guarda Civil Municipal são considerados agentes de segurança pública municipal com jurisdição em todo o território do município e autoridade institucional para todos os efeitos legais. Ou seja, o artigo 11 aqui diz que os guardas civil municipal de São João das Belas são considerados agentes de segurança pública municipal e têm jurisdição em todo o território do município, ou seja, eles podem atuar em todo o território do município. Parágrafo único. O porte de arma de fogo é deferido aos ocupantes dos cargos de carreira da Guarda Civil Municipal depois de conferir os requisitos técnicos e psicológicos estabelecidos por leis e decretos oficialmente por força da Lei Federal 13.022 de 2014 e condições estabelecidas na Lei no artigo 6º da Lei Federal nº 10.826 de 2003 e alterações posteriores. Da carreira da Guarda Civil Municipal, artigo 12. Para os efeitos desta lei consideram-se: inciso 1, carreira, grupo de cargos efetivos regidos por esta lei, organizados pelo conjunto de regras, hierarquias e atribuições que dizem respeito. Inciso 2, cargo é o lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria, atribuições específicas e remuneração correspondente para ser provido o exercício por um titular na forma estabelecida em lei. Inciso 3, avaliação, processo regula de identificação da qualificação do servidor voltado exclusivamente para determinar conteúdos que devem ser reforçados no processo de qualificação profissional para o atendimento de atribuições constitucionais. Inciso 4, capacitação, o conjunto de atribuições e responsabilidades da administração pública para qualificar permanentemente os servidores efetivos tratados neste plano de carreira. Inciso 5, CRAS, o agrupamento de padrões de um cargo com atribuições e responsabilidades relacionadas ao serviço da mesma natureza. Inciso 6, promoção, passagem do servidor de classe para outra imediatamente superior à carreira, obedecidos a todos os requisitos fixados nesta lei. Inciso 7, função, o conjunto de atribuições específicas, encargos, poderes, deveres e direitos atribuídos aos órgãos e aos cargos e aos agentes públicos. Hierarquia. Artigo 13. A hierarquia e a disciplina constituem base institucional da Guarda Civil, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem conforme o grau hierárquico. Parágrafo 1. Hierarquia e disposição de autoridades em níveis diferenciados dentro da estrutura da Guarda Municipal, sendo que a ordenação se faz por avanços na classe pelos critérios de merecimento e utilidade. Então, aqui o parágrafo 1 do artigo 13 fala que a ordenação, os avanços na carreira, as promoções serão ocorridas por merecimento e antiguidade, que é por tempo de serviço. Então, são esses dois critérios, pode vir aí na sua prova aí, merecimento e antiguidade. Parágrafo 2. Disciplina. É a fiel observância que deve se dar às leis, regulamentos, normas e atos que fundamentam e justificam a existência da Guarda Civil, traduzindo-se pelos mais absolutos cumprimentos ao dever por parte de todos que, de modo particular, cada integrante da corporação. Seção 2. Do ingresso na carreira. Artigo 14. O ingresso na carreira da Guarda Civil Municipal é acessível a todos os brasileiros de ambos os sexos, observados os requisitos estabelecidos nesta Lei Federal 13.022 de 8 de agosto de 2014, nesta legislação específica em vigor. Parágrafo único. É assegurado o percentual mínimo de 10% em todos os níveis de carreira de Guarda Civil Municipal para o sexo feminino. Então, aqui a legislação municipal, a Lei Complementar número 21 de 2022, regulamentou e positivou o mínimo aí, que é o percentual de 10% das vagas para o sexo feminino aí. Como ele positivou, pode vir na sua prova aí cobrando, dizendo que é 5%, 20%, então é 10% o correto aqui. Artigo 15. O provimento do cargo público dar-se-á, inciso 1, mediante nomeação por aprovação em concurso público quando houver com o nível inicial de Guarda Civil Municipal. Inciso 2. Mediante progressão para o cargo de classe superior via habilitação por avaliação de desempenho individual anual, processo de capacitação específica nos termos do plano de carreira da Guarda Civil Municipal. Artigo 16. O pessoal de carreira da Corporação da Guarda Civil Municipal obedecerá ao regime jurídico estatutário na forma do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de São Luís de Montes Belos, e alterações posteriores às determinações desta lei, submetendo-se ainda às normas regulamentares disciplinares próprias. Parágrafo único. Durante os primeiros 4 anos subsequentes à criação da Guarda, comandante da GCM e subcomandante da GCM serão cargos de livre nomeação e exoneração, tendo em vista a disposição do artigo 15, parágrafo 1 da Lei 13.022 de 8 de agosto de 2014. Ou seja, nos primeiros 4 anos pode ser uma pessoa estranha a exercer os cargos de comandante e subcomandante da Guarda Civil de São Luís de Montes Belos. Veja que serão cargos adjuntos, de livre nomeação e exoneração, podendo ser exonerado a qualquer momento.
Artigo 17. No que se refere à exclusividade de infrações envolvendo servidores detentores dos cargos de Guarda Civil Municipal na função de subcomandante e comandante ficam atribuídas ao comandante da Guarda Civil Municipal as competências para: inciso 1. Determinar a instalação, a linha A, da sindicância geral, a linha B, dos procedimentos especiais para exoneração em estágio probatório, a linha C, dos processos administrativos disciplinares, inciso 2. Aplicar as penas de advertência e suspensão, inciso 3. Decidir por despacho os processos administrativos disciplinares nos casos de: a linha A, absolvição, a linha B, suspensão resultante de desclassificação da infração ou de abrandamento da penalidade, a linha C, encaminhamento à autoridade competente e aos casos passíveis de exoneração nas hipóteses de: 1. Abandono do cargo caracterizado pela falta de trabalho por mais de 30 dias consecutivos, ou seja, será considerado abandono do cargo quando, pela falta do trabalho por mais de 30 dias, pode ser cobrado esse prazo aqui, consecutivos, observe que são consecutivos. 2. Falta do serviço sem justa causa por mais de 60 dias interpolados durante o ano, ou seja, caso o agente falte por mais de 60 dias durante o ano, mesmo que não sejam consecutivos, também acarreterá nessa exoneração aqui. 3. Ineficiência do serviço nos termos da ação específica. 4. Não aprovação em estágio probatório. 5. Outros casos passíveis de demissão previstos em lei. Inciso 4. Decidir a sindicância. Inciso 5. Deliberar sobre o afastamento preventivo dos servidores da Guarda Civil Municipal subcomandante nos termos desta lei. Parágrafo 1. A competência estabelecida neste artigo abrange atribuições para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos pedidos à revisão do inquérito ao Procurador-Geral do Município. Parágrafo 2. O comandante poderá delegar ao Corregedor-Geral as competências previstas no inciso 1, a linha A, B e C, e nos incisos 4, ambos estes artigos. Veja aqui o que pode ser delegado, pode ser alvo de prova também. Vamos lá ver? É o inciso 1, a linha A, B e C e o inciso 4. Então ele pode delegar a determinação de instauração da sindicância geral, dos procedimentos especiais para exoneração em estágio probatório e dos processos administrativos disciplinar. Ele pode delegar isso tudo aqui ao corregedor. Além desses, ele pode delegar o inciso 4, que é decidir a sindicância, ele pode delegar ao corregedor também. Observe que o comandante poderá delegar ao corregedor-geral as seguintes funções, pode vir ser alvo de questão de sua prova. Veja que ele poderá delegar, ou seja, é facultativo do comandante, não sendo obrigatória a delegação. Inciso 1. Determinar a instalação alinhada à sindicância geral, como já havia dito. B. Dos procedimentos especiais para exoneração em estágio probatório. C. Dos processos administrativos disciplinares. Inciso 4. Decidir a sindicância. Seção 3 dos requisitos para o ingresso na carreira. Artigo 20. O cargo de Guarda Civil Municipal de São Montes Belos, Goiás, GCM, será provido por provas de títulos conforme a disposição do Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Montes Belos, Goiás, composto de: inciso 1. Primeira etapa, prova objetiva ou discursiva de conhecimentos gerais específicos de caráter eliminatório e classificatório. Inciso 2. Segunda etapa, avaliação médica psicológica para o porte de arma de fogo e exames complementares de caráter eliminatório. Inciso 3. Etapa de teste de aptidão física de caráter eliminatório. Inciso 4. Etapa de aprovação em curso de formação da Guarda Civil Municipal de caráter classificatório e eliminatório. Observe que o curso de formação é uma etapa do concurso e ele é classificatório e eliminatório, ou seja, você pode galgar posições a depender da sua nota ali no curso de formação. Então, é bem competitivo ali o curso de formação. Outro ponto importante a destacar é que é uma etapa do concurso, então o curso de formação. Alguns concursos da Guarda Municipal, o curso de formação é posteriormente à posse. Parágrafo 1. A aptidão psicológica para o porte de arma de fogo e o ingresso no cargo do GCM de São João de Goiás será testado por psicólogos credenciados do Departamento de Polícia Federal, regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Artigo 21. Serão exigidos para inscrição no concurso público, na primeira etapa, os requisitos previstos no inciso 1 ao 5, além de outros requisitos previstos em regulamento ou edital, sendo os demais exigidos nas etapas seguintes. Inciso 1. Possuir nacionalidade brasileira. Inciso 2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos. Inciso 3. Estar quite de complicações militares e eleitorais. Inciso 4. Possuir escolaridade de nível superior. Inciso 5. Possuir idade mínima de 18 anos e máximo de 35 anos. Inciso 6. Possuir aptidão física, mental e psicológica. Inciso 7. Possuir carteira nacional de habilitação no mínimo categoria A, B. Inciso 8. Estar apto nos exames de saúde médico, toxicológico de larga janela, de detecção e aprovado no curso de formação da Guarda Civil Municipal. Inciso 9. Possuir idoneidade moral comprovada por investigação social, certidões expedidas pelo Poder Judiciário Federal e Estadual. Dentre esses incisos aqui dos requisitos, que mais tem chance de cair
É o inciso 2, inciso 4, inciso 5, inciso 6, inciso 6, inciso 7 e o inciso 9. Por quê? Vamos lá. O inciso 2, está em pleno gozo de direitos políticos. Aqui, o examinador vem e coloca está em pleno gozo dos direitos públicos, tornando o item incorreto. Não é públicos, é políticos. Leia pausadamente. Estar em pleno gozo dos direitos políticos, não públicos, como o examinador traz aí, tornando o item incorreto aí. Eu já coloquei essa questão aí na página objetiva concurso e a maioria errou caindo no pega aí, acreditando estar lendo políticos enquanto estava escrito públicos. Então, estar em pleno gozo dos direitos políticos. Possui escolaridade de nível superior, por ser uma diferença da Lei 3.022, pode vir na sua prova. Possui idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos. As bancas adoram números. Possui aptidão física, mental e psicológica. Então são 3, física, mental e psicológica. Ou ele vai acrescentar mais uma aptidão, ou ele vai omitir alguma aptidão aí. Possui nacionalidade, possui carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria A, B, que é carro e moto, né? Inciso 9, possui idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões pedidas pelo Poder Judiciário Federal e Estadual. Aqui ele pode colocar Poder Judiciário Municipal, que não existe, né? Tornando o item incorreto. Então, fique atento. Parágrafo 1. O curso de formação será ministrado em período integral, podendo ocorrer inclusive aos sábados e domingos, feriados custeados integralmente pela administração. Parágrafo único. Fica criado a critério da administração municipal conceder ou não ajuda de custo aos participantes durante a ocorrência do curso de formação. Então, na lei aqui fala que vai ficar a critério da administração municipal se vai conceder ajuda de custo ou não para os participantes do curso de formação. Seção 4, a jornada de trabalho. Artigo 22, a jornada de trabalho de servidores efetivos integrantes da carreira do Guarda Civil Municipal é de 180 horas mensais, sendo 8 horas diárias para o pessoal administrativo e escala 12,36 para o pessoal operacional, ou 24,72, podendo compreender dias úteis, finais de semana e feriados em períodos diurnos ou noturnos, nos locais definidos pelo órgão da corporação, de acordo com as especificidades das atividades e necessidades de administração, podendo ser adotado o sistema de plantão. Isso aqui é bom, ó. Tem a escala 12,36, mas também tem a 24,72. Quem fizer o concurso for de longe, quer trabalhar um dia e folgar 3, que hoje é a minha escala aí, é 24,72. Parágrafo 1. A carga horária mensal resultante do cargo horário mensal multiplicado por 4, não. Estatuto do regime disciplinar. Do Estatuto e do regime disciplinar. Artigo 23. A avaliação do desempenho dos servidores ocupantes do cargo na carreira do Guarda Civil será realizada de forma contínua e formalizada anualmente por comissão disciplinar composta por... Então, a avaliação do desempenho será anualmente, uma vez no ano, composta por um representante da corregedoria, inciso 1, inciso 2, um representante da ouvidoria, inciso 3, um comandante representando a Guarda Civil, inciso 4, um guarda civil representando os servidores da Guarda Civil. Então, são 4 pessoas, um da corregedoria, um da ouvidoria e um sendo comandante e um guarda civil representando o Guarda Civil. Parágrafo 1. Os representantes da corregedoria e ouvidoria serão indicados pelo secretário de Segurança e Mobilidade, ou seja, os representantes da corregedoria e ouvidoria vão ser indicados aqui na comissão pelo secretário de Segurança e Mobilidade. Não vai ser pelo comandante. Pode vir um pega de questão dizendo que será pelo comandante, mas está incorreto. Será pelo secretário de Segurança e Mobilidade. Parágrafo 2. O comandante membro na ato da comissão indicado pelo comandante da Guarda Civil. Parágrafo 3. O representante dos servidores indicado pela entidade de classe. Artigo 25. Os critérios para avaliação do desempenho dos servidores são os seguintes. Inciso 1, assiduidade com atualidade. Inciso 2, compromisso com a moral. Inciso 3, conhecimento e qualidade. Inciso 4, iniciativa e coragem. Inciso 5, espírito de corpo, liderança. Inciso 6, organização, planejamento. Inciso 7, profissionalismo. Inciso 8, produtividade e eficiência. Aqui no inciso 8 ele pode colocar eficácia, tornando o item correto, produtividade e eficiência. Inciso 9, caráter e honra. Inciso 10, camaradagem e lealdade. Inciso 11, hierarquia. Inciso 2, disposição para o serviço. Parágrafo 1. Considerar-se a avaliação positiva de desempenho que o servidor obtiver no mínimo 56 pontos. Aqui é importante você guardar esse número de 56 pontos, que a avaliação será positiva quando o servidor obtiver no mínimo 56 pontos. Pode vir na sua prova. Já disse, as bancas adoram números. Infrações disciplinares. Artigo 26. Infrações disciplinares previstas nesta lei, quando a sua natureza, serão classificadas em inciso 1, leves, inciso 2, médios, inciso 3, graves. Artigo 27. As infrações disciplinares consideradas de natureza leve são: inciso 1, deixar de comunicar ao superior hierárquico a não execução da ordem legal recebida. Inciso 2, faltar ou chegar atrasado ao serviço para o qual esteja escalado ou em
virtude de horário de expediente ou deixar de comunicar com a devida antecedência ao superior a que estiver subordinado à impossibilidade de comparecimento ao serviço designado, salvo por justo motivo. Inciso 3. Perguntar serviço sem a devida autorização superior. Inciso 4. Não primar pela limpeza do uniforme pela apresentação em asseio pessoal. Inciso 5. Sobrepor o uniforme, inclusive a cobertura sem autorização expressa de superior hierárquico, insígnia ou qualquer outro material de identificação visual de sociedades particulares, entidades religiosas, políticas, bem como medalhas esportivas. Inciso 6. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições. Inciso 7. Deixar de cumprir ordem no prazo legal determinado por superior, salvo por motivo justificado. Inciso 8. Utilizar viatura da instituição para fins diversos do uso exclusivo em serviço. Inciso 9. Dar informações inexatas, alterar ou desfigurar a verdade. Inciso 10. Inciso 9, na verdade. 2 inciso 9. Aqui é um erro da própria lei, né? Não do material. Ceder ou emprestar a insígnia ou carteira de identidade funcional, bem como deixar de comunicar seu extravio ao superior hierárquico imediato no prazo de 48 horas. Inciso 10. Manter relações de amizade ou exibir-se em público habitualmente com pessoas de má reputação, exceto em razão de serviço. Inciso 11. Deixar sem justa causa de submeter a suspensão médica ou psicológica determinada por lei ou por autoridade competente. Inciso 12. Afastar-se do município de São Luís de Montes Belos durante o serviço sem autorização superior, salvo por imperiosa necessidade. Observe que tem um salvo aqui por imperiosa necessidade. Parágrafo único. O disposto no inciso 2 deste artigo será classificado para infração de natureza média conforme a culpabilidade do agente, caso ocorra lesão ao patrimônio público como causa da conduta do infrator. Bizu. Decore as infrações de natureza leve, pois são em menor número. Apenas 2 incisos, mas não deixe de olhar as outras. Tente encontrar a diferença entre as médias e as graves. Veja que o parágrafo único do artigo 27 dessa lei traz que o inciso 2 pode vir a ser de natureza média conforme a culpabilidade do agente. Por isso, está grifado de forma diferente dos demais. Inciso 2. Faltar ou chegar atrasado ao serviço para o qual esteja escalado em virtude de horário do expediente ou deixar de comunicar com devida antecedência ao superior que estiver subordinado. A impossibilidade de comparecimento ao serviço designado, salvo por justo motivo. Também tem um salvo aqui, um salvo conduta aqui, salvo por justo motivo. Observe que ela poderá ser considerada de natureza grave ou média, dependendo da lesão à administração pública ali. Artigo 28. As infrações disciplinares consideradas de natureza média são: inciso 1. Condutas dolosas justificadas como infração de menor potencial ofensivo após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Primeiro ponto aqui, inciso 1. Condutas dolosas justificadas como infração de menor potencial ofensivo, ou seja, de menor potencial ofensivo, ela vai ser uma conduta dolosa, de menor potencial ofensivo, e após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O examinador vai falar antes da sentença do trânsito em julgado, tornando o item incorreto, ou vai falar que é uma conduta culposa, ou vai falar que é uma infração de maior potencial ofensivo. Inciso 9. Dirigir a viatura da Guarda Civil com imprudência, negligência ou imperícia, que é os elementos da culpa, né? Os requisitos da culpa. Dirigir com viatura da Guarda Civil com imprudência, negligência ou imperícia será uma falta de natureza média. Inciso 13. Simular doença para esquivar-se do cumprimento do dever. Inciso 15. Não portar arma adequada à função quando em serviço. Artigo 29. As infrações disciplinares consideradas de natureza grave são: inciso 1. Condutas dolosas justificadas como crime de maior potencial ofensivo após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Observe que é praticamente idêntico ao inciso 1 do artigo 28, no entanto tem a diferença de ser maior potencial ofensivo. Lá fala de menor potencial ofensivo, ou seja, quando for de maior potencial ofensivo, será de natureza grave. Quando for de menor potencial ofensivo, será de natureza média. Veja que também será dolosa, não será culposa. O examinador pode trazer que será culposa, ou que será antes do trânsito em julgado, tem que ser após o trânsito em julgado. Então é um tema forte para estar em sua prova, confundindo você com o artigo 28, inciso 1, o artigo 29, inciso 1. Inciso 2. Fazer uso do cargo ou função do Guarda Civil Municipal para cometer assédio sexual ou moral. Inciso 3. Usar armamento, munição e equipamento não autorizados. Inciso 4. Fazer uso do cargo ou função para cometer abuso de poder. Inciso 6. Realizar disparo de arma de fogo com negligência, imprudência ou imperícia. Aqui os elementos da culpa novamente. Inciso 19. Faltar do serviço sem justa causa por mais de 60 dias intercalados durante um ano. Que é um dos motivos para exoneração lá nas faltas. Inciso 20. Receber, exigir ou solicitar vantagem devida ou oferir vantagens
proveitos pessoais de qualquer espécie sob qualquer pretexto em razão da função do cargo. Inciso 21. Deixar de cumprir suas obrigações legais de regulamento no exercício da função. Então vamos lá. Essas são as faltas que mais têm chance de cair graves, né? Mas não dispensa a leitura das outras. Veja que tem umas que têm mais possibilidade de estar caindo na sua prova. Observe também que as frações de natureza graves são bem destoadas das leves, ou seja, é mais fácil o examinador de confundir com as infrações graves e médias do que com a leve para a grave, porque a leve ela é bem tranquila e a grave já é bem destoada. Observe também que infração de maior potencial ofensivo será considerada de natureza grave, a de menor potencial ofensivo será de natureza média, não será de natureza leve, como o examinador também pode colocar na sua prova. E eu acredito seja um tema muito forte para a questão aí. Subseção 1 da sindicância, artigo 31. O superior hierárquico que tiver conhecimento da irregularidade cometida por servidor da Guarda Civil Municipal é obrigado a promover sua apuração por meios sumários no prazo de 7 dias ou comunicar ao superior imediato dentro de 24 horas, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 1. O servidor do quadro carreira de São Luís de Velas, Goiás, designado para apurar a irregularidade funcional nos termos desta lei, deve possuir antecedência hierárquica ou funcional sobre o investigado, ou seja, ser superior ao investigado. Parágrafo 2. O servidor da Guarda Civil Municipal pode ser afastado de suas funções sem prejuízo do vencimento por período não superior ao processo e concluso da investigação na qual esteja envolvido. Parágrafo 3º. O afastamento estabelecido no parágrafo anterior deve ser fundamentado pela autoridade competente dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, interesse da corporação, inclusive fazendo menção sobre a necessidade de retenção da carteira funcional e da arma da corporação. Parágrafo 4. A sindicância concluída conterá o relatório que especifique. Inciso 1. Data e modo por que a autoridade sindicante teve ciência de irregularidade. Inciso 2. Versão do fato em todas as suas circunstâncias. Inciso 3. Indícios e elementos de prova apurados. Inciso 4. Depoimentos de vítimas se houver testemunho de servidor do sindicato. Inciso 5. Conclusão de enquadramento legal quando for o caso. Parágrafo 5º. Conclusa a sindicância, será encaminhada ao superior que determinou a abertura da sindicância no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. A aplicação das penalidades sendo o caso ou encaminhado para o processo administrativo quando a transição exigir este procedimento deverá ocorrer no prazo de 3 dias contados do recebimento dos autos conclusos da sindicância. Artigo 34. O processo administrativo disciplinar será instaurado pela Corregedoria. E o rito, procedimento e os prazos são definidos nos estatutos dos servidores municipais de São Luís de Velas, Goiás, ou em lei própria. Parágrafo único. A competência para a aplicação das penalidades está prevista nesta lei. Das penas disciplinares. Artigo 36. São penas disciplinares. Inciso 1, advertência. Inciso 2, repressão. Inciso 3, suspensão. Inciso 4, demissão. Então, são 4 penas disciplinares. Artigo 37. A aplicação das penalidades penalidades pelas transações disciplinares constantes desta lei não exime o servidor da obrigação de indenizar dos prejuízos causados ao município. Artigo 38. Na aplicação das penalidades serão consideradas: inciso 1, a repercussão do fato. Inciso 2, dano ao serviço público decorrente da transição. Inciso 3, causa de justificação. Inciso 4, circunstâncias atenuantes. Inciso 5, circunstâncias agravantes. Parágrafo 2. São casos atenuantes. Inciso 1, boa conduta profissional. Inciso 2, relevância do serviço prestado. Inciso 3, ter sido cometido transição em defesa do direito próprio de terceiros para evitar mal maior. Inciso 4, ter sido cometida ação cometida no interesse da Guarda Civil em defesa do seu bom nome. Parágrafo 3º, são causas de agravantes. Inciso 1, má conduta profissional. Inciso 2, prática simultânea de conexão de 2 ou mais transições. Inciso 3, reincidência. Inciso 4, ter sido praticada a transição em conluio com 2 ou mais pessoas durante a execução de serviço na presença subordinada ou em público. Inciso 5, ter sido praticada a transição com premeditação ou com abuso de autoridade. Artigo 39. Não haverá punição quando no julgamento da transição for reconhecida qualquer causa de justificação. Artigo 40. A pena de advertência será aplicada verbalmente em caráter pessoal, reservado nos casos de falta leve, não constando dos assentamentos funcionais. Então, observe o artigo 40. A pena de advertência será aplicável verbalmente, ou seja, será verbal, não será por escrito, em caráter pessoal, reservados os casos de falta leve, não constando dos assentamentos funcionais, ou seja, não vai constar no seu histórico lá de faltas. Artigo 41, não. Artigo 44. A pena de suspensão que não excederá 90 dias, ou seja, grave esse número, né, pode vir na sua prova, a pena de suspensão não vai exceder nunca 90 dias e acarreterá na perda dos direitos da remuneração. Decorrente do exercício do cargo será aplicada de 31 a 90 dias nos casos de falta grave, então quando for falta grave será mais de 30 dias e até 90 dias. Inciso 2, de 11 dias a 30 dias no caso de falta média. Inciso 3, de 1 dia a 10 dias no caso de falta leve. Esse conjunto aqui do artigo 44, inciso 1 e 3, também é bastante forte para ser tema de prova.
Então é importante estar na sua mente, porque contém números e as bancas adoram números. Soluções finais. Artigo 49. O município buscará, junto com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, linha telefônica do número 153, a faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda civil municipal. Aqui é idêntico, né, à Lei 3.022, praticamente, que é o número 153, também bastante cobrado em prova. Artigo 50. É assegurada a Guarda Civil Municipal o recolhimento, acesso isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva nos termos previstos na legislação federal. Então veja que assegurado é um direito do Guarda Civil Municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, por conta da sua função, né, de natureza e de segurança, quando sujeito à prisão, desde que seja antes da condenação. O examinador vai colocar após ou posterior, ou vai omitir o termo antes, tornando o item incorreto. Veja que é antes da condenação definitiva nos termos previstos na legislação federal. Essa questão aqui, caiu esse tema aqui na prova agora de Ribeirão Preto para a Guarda Civil. Mas não veio com pega, né? Veio o texto legal corretamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a aula sobre a lei número 21, né, de 2022, a lei de criação da Guarda Civil de São João dos Velhos, Goiás. Espero que tenham me compreendido, entendido com facilidade aí e que consigam gabaritar essa lei na prova. Acredito de 1 a 2 questões sobre essa lei, ou até 3 no máximo, não passa disso. Então, veja a aula, faça anotações aí no seu material e até mais então, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Estamos encerrando mais uma aula aí da lei número 21/2022.